Centro Educacional Girassóis, terceira série do ensino médio, aula 26. Hello, pessoal, é a Teacher Marcela. Tudo bem com vocês? Vamos lá para a nossa aula em vídeo de hoje? Então, nós estávamos falando sobre text types, né? Tipos de texto. Vamos falar hoje mais um pouquinho e corrigir os exercícios. Então, aqui, só para a gente relembrar os tipos, né, de texto que temos narrativa, textos narrativos, que são aqueles ficcionais ou não ficcionais, e que eles têm algumas características, né? Normalmente, os verbos estão no simple past ou no past perfect, e eles têm uma dinâmica, eles vão sendo contados, tá? O descriptive text, que é um texto descritivo, né? Ele lista uma gama de características, ele descreve aquela cena, pessoa ou objeto. O argumentativo, que ele tenta convencer o leitor através de argumentos da sua posição ou de posição contrária. O expositório, ele identifica, define e explica alguma coisa, né? Ele contém informação fática. E o instrucional, tá? Ou seja, ele dá instruções de como fazer alguma coisa, normalmente com passo a passo. Agora sim, vamos lá para a correção dos exercícios das páginas 13 a 15. Então, aqui, páginas 13 e 14, as duas primeiras questões ainda se referem ao texto que a gente trabalhou na aula anterior. Então, considerando o propósito do texto, qual é o tipo textual dele? Então, é um texto expository, tá? Ele expõe uma verdade fática, tá? A número 2, já falando do outro texto, o primeiro era do Australian Indigenous e esse é do Our Natural Environment. Pergunta também qual é o tipo de texto. Aqui já é um texto descritivo, tá bom? Então, aqui na página 14, essas questões já dizem respeito ao texto The Stolen Generations, tá bom? Então, pergunta número 1, primeiro, é um texto expositório, tá? Esse é o tipo textual. Na número 2, pergunta qual é o propósito, qual é o objetivo principal desse texto. E ele diz que é explicar ao leitor como o The Stolen Generations, né, foi e por que ele existiu. E no número 3, pergunta se você já ouviu ou aprendeu sobre o comportamento que levou ao povo, sobre as atitudes para com o povo indígena no Brasil, né? Que o objetivo principal era extinguir a cultura deles e os valores. Então, aqui a resposta é pessoal, mas como sugestão, a gente fala que as missões jesuíticas que vieram para o Brasil, na época em que nós éramos colônia de Portugal, tinham o intuito de catequizar os índios, né? E, além dessa crença cristã, também ensinaram a eles a língua portuguesa, os costumes de Portugal, e com isso tinham o objetivo realmente de extinguir essa cultura indígena, né? Achavam os índios um povo, na verdade, aculto, né? Sem cultura nenhuma. Mas, na verdade, obviamente, existia todo o ritual, a cultura deles, e que essa geração realmente foi roubada, né? Apagada da história. E aqui, novamente, no registro de aprendizagem, é para a gente falar um pouquinho sobre os text types, tá bom? Então, para vocês me dizerem qual é o objetivo principal e quais os recursos que cada um desses tipos textuais se utiliza. Então, a narrativa
Ela conta uma sequência que pode ser ficcional ou não ficcional. Ela é expressada por verbos, né, dinâmicos, por advérbios como e então, primeiramente, segundo, vai contando a história. O descritivo, que lista uma série de características que compõem aquela cena, né? Ele descreve, na verdade, verdades universais. O argumentativo, que é aquele que tenta convencer o leitor de alguma coisa através dos argumentos. O expository, que, na verdade, ele identifica, define e explica alguma coisa, tá? Tem informações fáticas. E o instrucional, ele dá instruções de como fazer alguma coisa, tá bom? Então, agora vamos para o número 3. Então, aqui no número 3, ele pede para a gente ler o trecho retirado do Australian Indigenous e pede para que depois vocês escrevam um parágrafo expositório sobre os conceitos abaixo, tá? Vocês poderiam consultar os seus significados no dicionário ou na internet, né? Então, para vocês explicarem o que é uma pessoa nômade, mas através das características de um texto expositório, tá? O que são espécies endêmicas e o que são marsupiais, ok? Atentem-se para as características de como vocês deveriam criar, né, esse parágrafo. Então, sempre lembrando que é importante que contenha informação fática, né, ou seja, facilmente comprovável, e vocês tinham que identificar, definir e explicar cada uma dessas terminologias. E é isso, pessoal. A nossa correção fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficaram com alguma dúvida, podem mandar para a teacher. Se não, a gente se encontra na nossa próxima aula online. See you soon, guys. Bye, bye.